Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de falar de um fundo imobiliário de papel que está rendendo 1% ao mês. Tem dividendos estáveis e está sendo negociado próximo do seu valor patrimonial. Vamos falar do Mauá Capital Recebíveis Imobiliários, o MCCI 11. E sem enrolação, vamos logo aqui ao objetivo do fundo, que está descrito lá no relatório gerencial. E lá diz o seguinte: que esse fundo deve investir no mínimo 67% do seu patrimônio nesse tipo de ativo. Qual ativo? Um CRI, um Certificado de Recebíveis Imobiliários. Portanto, esse fundo ele não investe em imóveis físicos, ele investe em dívida imobiliária. É isso mesmo. Ao comprar esse fundo imobiliário, você recebe o fluxo de pagamento dessas dívidas. O seu gestor é a Mauá Capital Real Estate e o administrador é o BTG Pactual. Lá do lado direito vemos as taxas de gestão, administração e de performance, o que para muita gente acaba sendo uma taxa aí elevada, 20% sobre o IQCD, 100% do CDI. Atualmente, o preço da cota está ali circulando na casa dos R$100, né? E o seu valor patrimonial é de quase R$97, R$ 96,82. Portanto, dividindo o preço da cota pelo valor patrimonial, chegamos ao indicador conhecido como PVP, que é de 1,04. E isso significa o quê? Que ele está 4% acima do seu valor de patrimônio. Portanto, dentro de uma faixa aí considerada saudável, que vai de 0,90 a 1,10. Muita gente diz que para um fundo de papel, o ideal seria no máximo 1,05, não mais do que isso. E atualmente o patrimônio líquido desse fundo é de 1,2 bilhão de reais, e ele ocupa a 49ª posição no IFIX, o principal índice de fundos imobiliários. Já são mais de 77 mil cotistas, portanto, um fundo aí com muita gente investindo nele, e liquidez não é o problema. Nos últimos 30 dias, ele negociou mais do que 4 milhões todos os dias. Voltando a falar aqui do preço dele, da cotação, em seus pouco mais de 2 anos de vida, só teve um momento em que ele ficou sendo negociado abaixo do valor patrimonial, que foi justamente quando do início da pandemia. Durante todo o outro período, antes e depois, ele sempre negociou acima. Em algumas oportunidades ele chegou ali próximo ao seu valor patrimonial, mas nunca abaixo. O que mostra aí uma grande procura por esse fundo, e a gente sabe que conforme aumenta a procura, aumenta também o preço. O que eu gosto de ver nos fundos imobiliários é esse gráfico aqui, o gráfico de dividendos. Nesse período ele veio aumentando o pagamento de dividendos e parece até uma escadinha, né? Atualmente ele está pagando R$1 por cota e a previsão da gestão é de que nos próximos meses ele continue pagando mais ou menos esse valor, R$1 por cota, como a cota está mais ou menos ali na casa do 100, praticamente 1% de rendimento todos os meses. Claro, gente, isso aqui é renda variável e pode ser que em algum mês ou outro ele não vai pagar isso, mas a previsão, pelo menos por enquanto, é de que nos próximos meses ele possa seguir por esse caminho. E não é só a pessoa física que acredita no potencial do MCCI. Tem quase 30 fundos imobiliários que têm cotas dele. E o destaque aqui vai para o HFOF, o Regi Top FOF, que tem 4% aí das cotas do fundo, o HGBS, fundo de shopping que a gente já conhece, também tem um pouco mais de 4%, e o BCFF, o outro fundo de fundos, que tem quase 2,8% das cotas do MCCI. Portanto, muita gente confiando aqui nele. O gestor diz que 100% dos recursos estão alocados nos ativos-alvo, lembrando que a maior parte deve ser de CRIs, e ele de fato está dentro desse enquadramento. Ele também tem uma parte do seu patrimônio, quase 180 milhões, em cotas de outros fundos imobiliários, e aí aqui tem bastante crítica da galera a respeito disso, né? Não é por conta disso que ele se tornou um FOF, um fundo de fundos. Mas tem muita gente que prefere um fundo que seja 100% CRI, que seja um FII puro sangue. E você, o que você acha? Deixa aqui para mim nos comentários. Você gosta de um fundo puro sangue, de CRI, ou não tem problema ter algumas cotas de outros fundos imobiliários? Quero saber a sua opinião. Aliás, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, sai vídeo novo todos os sábados, compartilhe o conteúdo com seus amigos e não deixa de dar aquele like. Prosseguindo aqui, vemos também os indexadores desse fundo, sendo o IPCA o principal deles, com 75% aí de toda a remuneração. Quando a gente fala sobre os segmentos, onde é que estão os contratos que garantem o pagamento para o fundo? 44% do setor comercial, 29% do setor logístico, 15% residencial, mas também tem varejo, hotel e loteamento. A maior parte das operações está no estado de São Paulo
mas ele tem presença em todas as regiões do Brasil. E aqui vemos os contratos, pelo menos parte deles, né? Um indicador bem interessante que eu gosto sempre de olhar é o LTV, o Loan to Value. E a gente sabe que quanto menor, melhor. Significa que ele tem mais garantias. E a média de todos os contratos dá 52%, portanto, um fundo aí que mescla bem os níveis de segurança. O duration, que é o prazo médio dos recebimentos, é de 5 anos, e outra vantagem significativa desse fundo é que a originação, ou seja, a estruturação dos contratos, é feito pela própria gestora. Portanto, eles têm muito cuidado para colocar garantias adicionais a todos esses empreendimentos, a todos esses contratos do fundo. Aliás, esse prédio que você está vendo aí é o WT Morumbi, e existe um certificado de recebíveis imobiliários com o seu nome. Esse CRI tem série única e ele tem várias garantias. O prédio em si não preciso falar nada, né? Ele é um AAA, localizado na cidade de São Paulo, e seu LTV atual é de 42%, uma operação muito segura, cuja taxa de remuneração é IPCA mais 6%. Aliás, o MCCI ele é um high grade. E o que é um high grade? É um fundo de papel que não tem muitos riscos. Normalmente as operações são mais tranquilas, são mais seguras, com vários níveis de garantia. Portanto, não espere ter com ele aí 15, 16, 17 ou 18% de retorno anual. Mas com o retorno atual aí, cerca de 12%, ele vem ganhando da inflação. Outros contratos aí relevantes do fundo são esses daqui, né? O CRI Grupo CB2 e o CB3, da Casas Bahia. Tem também o CRI Newport e o da Superfrio. Todas essas operações somadas dão mais ou menos 50% aí do portfólio do fundo, mas todas elas são muito seguras. Algumas pessoas podem ver isso como um problema, mas no caso aí dessas operações, por serem mais tranquilas, serem bons devedores, não vejo aqui um grande risco. E como está a performance desse fundo desde o seu início, desde 2019? Quem tem cotas desse fundo desde essa época está tendo uma rentabilidade aí total perto de 22%, portanto muito acima do IFIX no período e também do CDI. Obviamente, num recorte menor, por exemplo, em 2022, ele está com rentabilidade negativa, porém, se a gente pega o período de 12 meses, ele também ganha de longe do IFIX e supera o CDI. E quantas cotas eu preciso ter para fazer o efeito bola de neve com o MCCI? Ou seja, ter cotas suficientes que vão me dar de dividendos o suficiente para comprar mais uma cota. Pela cotação atual, está muito fácil a conta. Apenas 100 cotas. 100 vezes 100 vai dar 10 mil, nesse caso aí R$10.050. E comprando uma cota por mês, eu vou demorar um pouco mais do que 8 anos para ter a quantidade necessária para que eu receba R$100 de dividendos todos os meses, limpinho na minha conta e isento de imposto de renda. É o que a gente vê aqui. Nos últimos 12 meses, né, o rendimento médio aí foi de R$1, portanto, tendo 100 cotas, o dividendo por cota é de R$1, eu vou ter R$100 de dividendos todos os meses. E você já conhecia o MCCI? O que você achou desse fundo? Deixa aqui para mim nos comentários. Na minha avaliação, é um fundo aí que pode compor a carteira, é um fundo aí de baixo risco. Se você é uma pessoa um pouco mais conservadora, talvez valha a pena analisar e estudar um pouco mais. Lembrando que o vídeo não é nenhuma recomendação nem de compra e nem de venda, é apenas a minha opinião como investidor. Na próxima semana, vamos voltar com mais um estudo. Aguardo você para o próximo e os demais vídeos. Um abraço e até lá!